Bom, muito boa tarde. Eu cumprimento os oradores, a Excelentíssima Senhora Doutora Dalila Araújo, Vice-Presidente da OSCOT, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Manuel Hermes, prestigiado criminalista, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, Doutor em Direito Público, Presidente do Conselho Diretivo da OSCOT, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. António Rebelo de Sousa, economista, consórcio e estimado amigo, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Francisco Proença Garcia, militar e mestre em Relações Internacionais, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Filipe Pátio Duarte, doutorado em Relações Internacionais, Excelentíssimas Senhoras, Excelentíssimos Senhores. Por iniciativa do OSCOT, Observatório de Segurança Criminalmente Organizada e Terrorismo, e do Conselho Consultivo, o Grêmio Literário promove a conferência de lançamento do livro Contextos de Segurança 3, editora Diário de Bordo. Os meus cumprimentos também ao sócio e meu amigo Dr. Paulo Noguês. O mundo globalizado enfrenta novos desafios e problemas acrescidos a realidades que se agudizaram com os conflitos internacionais e as guerras em vários pontos do mundo. O crime organizado, o tráfico de drogas e o terrorismo encontram condições para atuarem numa rede cada vez maior face à facilidade de movimento entre países sem fronteiras. A segurança exige, pois, estudo conceptual e conhecimento de métodos operativos pelas autoridades de coordenação entre as diversas forças de segurança. A cooperação e a partilha de dados entre países é fundamental para, no quadro legislativo, poderem operar preventivamente. A sociedade civil deve estar atenta, confiar e colaborar com as autoridades numa perspectiva de denunciar casos suspeitos que possam pôr em perigo a segurança interna. A observação é uma capacidade que a todos diz respeito. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente do Grêmio Literário, meu querido amigo, Dr. António Pinto Marques, queria agradecer a simpatia com que nos recebe aqui. Já estamos habituados a ser bem recebidos aqui do Grêmio Literário, já consideramos o Grêmio Literário casa nossa e agradecemos mais uma vez esta manifestação de grande amabilidade e de cortesia. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, ilustre Presidente do OSCOT, que tem exercido muito bem as suas funções com um grande dinamismo. Professor Dr. José Manuel Hermes, um grande amigo de longa data, por quem tenho muita consideração e que é realmente uma pessoa muito sábia, a vários níveis. Excelentíssima Professora Doutora Dalila Araújo, por quem tenho muita estima, muita consideração, realmente é uma pessoa que tem desenvolvido realmente análises muito interessantes sobre a segurança humana e não só, e é realmente uma grande especialista. Professor Dr. Proença Garcia, também um bom amigo, por quem tenho muita estima e muita consideração, e, enfim, só não cumprimento, mas quero fazer referência também ao professor Filipe Pátio Duarte, que também colaborou na elaboração deste livro, mas que até agora ainda não chegou e continuamos na expectativa de que venha a chegar. Minhas senhoras e meus senhores, queridas amigas e queridos amigos, a presente edição, que é a terceira de Contexto de Segurança, apresenta-se particularmente interessante.
Trata-se de um estudo realizado no quadro da atividade desenvolvida pelo Conselho Consultivo do OSCOT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, no qual participaram José Manuel Landes, que está aqui realmente presente, como já tive a oportunidade de sublinhar, o nosso querido professor Jorge Bacelar Gouveia, a professora Dalila Araújo, a professora Francisco França Gracia, o mestre António Fontes Ramos e o professor Filipe Paté Duarte. E eu próprio, que sou o modesto responsável pela coordenação do presente livro. O professor José Manuel Landes contribuiu com um texto intitulado de Violência e Terrorismo de Extrema-Direita, no qual procede a uma caracterização deste tipo de movimentos, enumerando um conjunto diversificado de ações violentas desencadeadas por estas correntes em várias regiões do mundo. O professor Jorge Bacelar Gouveia, com o seu estudo intitulado de Segurança Sanitária, fala no direito fundamental à proteção da saúde e no dever público de a assegurar, começando por analisar o Regulamento Sanitário Internacional de 2005, da Organização Mundial de Saúde, e a graduação das medidas de proteção sanitária. Mais adiante, desenvolve interessantes considerações sobre o direito legal da saúde pública e o estado de emergência sanitária. Seguidamente, analisa o Estatuto da Autoridade Nacional de Saúde, constante da base 34 da Lei de Bases de Saúde de 2014, procedendo finalmente a um estudo sobre a conformidade ou não com a Constituição da competência da Autoridade Nacional de Saúde no concernente à imposição do internamento compulsivo, por perigo para a saúde pública, atendendo também à dimensão processual. Já a professora Dalila Araújo presenteia-nos com um excelente texto sobre os desafios da segurança humana e, enfim, é de sublinhar que a autora começa por referir que o conceito de segurança humana surge em 1994, quando da elaboração do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no quadro da preparação da Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, e na altura em que se procedia ao lançamento dos Objetivos do Milénio 2015. Nessa oportunidade falou-se da necessidade de definir um novo conceito de segurança, focado nas pessoas e nas suas condições de vida, englobando outras áreas potenciadoras de riscos que constituem ameaças à vida. O novo conceito de segurança humana deveria incluir áreas como a alimentar, a ambiental, a sanitária, a pessoal, envolvendo a segurança física dos cidadãos, a comunitária, implicando a proteção das minorias étnicas e religiosas, a económica, a que deveria corresponder a um rendimento básico para cada pessoa, para que possa realmente viver com dignidade, e política, que se articula com os direitos sociais e políticos, bem como com a legitimidade dos governos. A autora termina referindo os desafios que se colocam à segurança humana, agrupando-os em três grandes categorias: os desafios ao nível das ameaças e riscos, os desafios em termos de um novo modelo de governação e de segurança e os desafios ao nível de uma nova ordem mundial nas políticas de segurança. Minhas senhoras e meus senhores, já Francisco Proença Gracia e António Fontes, o professor Francisco Proença Gracia e o mestre António Fontes Ramos, no seu texto intitulado Cabo Delgado, a nova guerra civil de Moçambique, elaboraram um artigo no qual procuraram encontrar uma resposta da comunidade internacional a uma nova guerra civil em Moçambique. Para além de analisar os contornos da Primeira Guerra Civil moçambicana, procuraram analisar a Segunda Guerra Civil e fazer um ponto da situação existente em Cabo Delgado. Filipe Paté Duarte, professor Filipe Paté Duarte, no seu texto sobre ameaças híbridas, breves notas para um novo modelo conceptual, começa por se centrar no conceito de ameaça híbrida, falando e bem das ameaças cinéticas e não cinéticas e referindo a análise levada a cabo por Gerasimov, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, num artigo publicado no jornal Military Industrial Courier, sob o qual os meios não militares de atingir objetivos políticos estratégicos excederam, em alguns casos, o poder das armas. O que aparentemente contradiz a estratégia recentemente implementada pela Rússia na Ucrânia, a não ser que se tivesse subestimado os efeitos das ameaças não cinéticas, de Moscou ao Ocidente ao longo dos últimos anos. O autor procura articular o conceito de guerra híbrida com a guerra não linear, mencionando ainda a guerra por procuração, os conflitos não assumidos e a utilização de grupos paramilitares. Fala também em desinformação, informação incorreta, má informação e fuga estratégica de informações, bem como no papel desempenhado pelos ciberataques. Finalmente, o autor desta nota introdutória
contribuiu com 2 textos, um primeiro intitulado Dos regimes internacionais aos direitos humanos e um segundo sobre a adulteração da ajuda ao desenvolvimento, a presença chinesa em África. Quanto ao primeiro, o autor, à semelhança de afirmações produzidas pelo próprio no passado, pretende identificar 3 direitos humanos que integram o paradigma liberal político, a saber, a necessidade de disputa entre a ultrapassada concepção de soberania e a nova concepção dos padrões universais, a indispensabilidade da articulação entre si das formulações políticas, económicas e sociais dos direitos humanos, evitando-se que umas sejam tendencialmente obtidas com o sacrifício das outras, a ideia de que os povos podem aspirar a ser diferentes sem que o tenham que fazer à custa de valores fundamentais universais. Quanto ao segundo, o autor pretende essencialmente chegar às seguintes conclusões. A presença chinesa em África não assenta verdadeiramente em investimento direto estrangeiro, de proveniência chinesa, antes passando pelo financiamento de infraestruturas, querendo ter-se concedido aos Estados africanos, mas reembolsável em espécie, correspondendo a uma nova forma de ajuda ligada, altamente prejudicial para as comunidades locais. A China pretende impor ao mundo, através da implementação da estratégia One Belt, One Road, um normativo mais suave em termos sanitários e sociais, de acordo com novas regras que permitam o acesso das suas empresas a mercados tradicionalmente tidos como mais exigentes. Minhas senhoras, meus senhores, queridas amigas e queridos amigos, em resumo, trata-se de um conjunto de contribuições escritas interessantes, produzidas num contexto de um certo retorno à guerra convencional, na base da relevância da territorialidade e da afirmação da legitimidade de um poder, se não imperial, pelo menos territorial. Numa altura em que já se pensava no predomínio da afirmação de valores, no primado do direito internacional, a ver como que um retorno à concepção medieval do primado da força representa um retrocesso de muitos anos, em relação ao qual não deverá haver cedências por parte daqueles que pugnam pelos princípios da legitimidade democrática no exercício do poder. Daí que jamais faça sentido colocar em pé de igualdade, em termos negociais, agressor e agredido, invasor e invadido, usurpador e usurpado. Quem assim não pensa, não conhecerá um grande futuro, porque sabe onde começam as cedências, mas jamais saberá onde acabarão. E o caráter incondicional dos valores que nos movem estabelece limites de negociação, com quem só guia a sua praxis pela análise da correlação de forças no terreno, com manifesto prejuízo de princípios e de valores. Tenho dito, minhas senhoras e meus senhores, e vou passar a palavra agora ao professor José Manuel Mendes. Eu pensava que ia falar sentado, porque a minha idade avançada já necessita de mais cuidados. De qualquer modo, tenho muito prazer, sou diretor do Grêmio Literário. É um prazer estar sempre aqui com a sua hospitalidade. Sou presidente do OSCOT, que já é presidente pela segunda vez. A primeira vez interrompeu por causa de umas funções partidárias que teve que cumprir. Da República também. Da República também, exatamente. É verdade. Sou o Dr. António Rebelo Sousa, coordenador deste número 3 dos Conselhos de Segurança, querida amiga, minha colega, que é uma especialista em segurança humana e para além das funções governamentais que tem tido já, e espero que volte a ter, porque é um ativo de grande qualidade para o nosso país. E o querido camarada, não digo colega, camarada, Coronel Proença Garcia, eu que sou um tenente miliciano na disponibilidade desde 1970, mas estou sempre disponível ao Estado português, sempre. E, portanto, porque é que eu escrevi este artigo? Ainda ontem dei uma aula na Autónoma de 2 horas sobre o terrorismo jihadista, mas isto é um interesse. Há 4 ou 5 anos houve um colóquio do OSCOT em Campo Limpo, na Universidade Nova, onde eu apresentei a primeira versão, um bocado incompleta. Este está um bocadinho mais e hei de explorar e desenvolver mais este assunto. Primeiro, chama-se Violência e Terrorismo de Extrema-Direita. A violência. Isso lembramos logo do assalto ao Capitólio. Absolutamente inaceitável. Encorajado por um presidente que espero que não volte a ser presidente outra vez. Não só porque a América merece mais, mesmo que seja o Sleepy Joe. O Sleepy Joe é 1000 vezes melhor do que o acordado Donald Trump. E a verdade é que não é só um problema dos Estados Unidos, é um problema do mundo. Porque eu estou convencido que se por acaso o Donald Trump ganhar as eleições outra vez,
o apoio militar à Ucrânia cessa. E ele começa a conversação com o Sr. Putin, do qual é grande admirador. Bom, portanto, há logo esta dimensão. Claro que ainda ontem foram condenados 3 Proud Boys que o Donald Trump elogiou tanto, antes e depois do ataque ao Capitólio. Ele tem uns grupos realmente sem categoria nenhuma. É os Proud Boys, Boogaloo Boys, Alt-Right, QAnon. É um conjunto de marginais, politicamente marginais e socialmente também. Para além do inevitável Ku Klux Klan, que está lá sempre. De maneira que isto é um perigo para a América, um perigo para o mundo. E eu quis deixar este testemunho. Claro que o Brasil faz imitação de tudo isto, o Sr. Bolsonaro, enfim, pronto. Creio que vinha aqui uma conferência da direita, já não vem, felizmente, porque queremos ter este ar despoluído. É claro que o Lula também não é, enfim, grande coisa, mas, pelo menos... Mais vale o Lula. Pronto, terminando esta introdução, terrorismo de extrema-direita em Portugal, tivemos, claramente, a seguir ao 25 de Abril, tivemos os Comandos de Defesa do Ocidente, CODECO, tivemos o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, MDLP, e aquele padre de Braga fazia parte desta estrutura terrorista. Eu estava nessa altura no Laboratório de Polícia Científica da Justiciária, onde tive 20 anos, e apanhei as bombas todas das FP25 e também estes rapazinhos lá do Norte que mataram o padre Max, bem goleiro, né? Bom, seja como for, isso passou, e de hoje em dia, digamos, a violência de extrema-direita realmente foi personificada por um ataque entre dois grupos de montagens. Ali no Prior Velho, onde o Mário Machado, que é o líder dos bandidos, foi atacado pelos Hell Angels. E são dois grupos de extrema-direita. O Mário Machado é um líder de neonazi, implicado na morte daquele cabo-verdiano que há uns anos atrás, Alcino Pereira. Bom, seja como for, felizmente a coisa está contida. Discursos de ódio, de facto, existem aqui, felizmente que ainda não passaram à fase seguinte, que é a fase da violência e do terrorismo. Eu sigo aquela tipologia que o professor António Costa Pinto já várias vezes lançou, que, digamos, o Chega é um grupo de direita radical e populista. E extrema-direita, para mim, é aquilo que eu aprendi quando era miúdo, não é? Fascista, nazi. Não é? Não quer dizer que não tenha lá uns fascistas lá pelo menos. Não é? Eu sou amigo de alguns. O que é que eu hei de fazer? Olha, graças aqui ao professor Bacelar Gouveia, eu fiz vários é verdade, eu fui responsável. Eu fiz vários júris de mestrado, onde estava o nosso amigo Ventura. E pronto, o que é que devemos fazer? Não, também não é responsável. Pronto, seja como for. O problema está quando passa à fase seguinte, além da violência, o terrorismo. E aí temos dois grandes ataques, que foi do Breivik, na Noruega, matou 60 e tal pessoas, e os miúdos da juventude do Partido Trabalhista, que ele considerava culpados pelo facto dos imigrantes entrarem na Noruega. E depois temos outro, o Brenton Tarrant, que é australiano, mas fez um ataque na Nova Zelândia contra uma mesquita, 50 mortes, 50 feridos. Bom, estes são casos. E, curiosamente, ainda o ano passado, final do ano passado, recebi um livro norte-americano muito bom, do Daniel Byman, que foi um dos conselheiros dos democratas, o Daniel Byman. O título do livro é Aconselho vivamente, Spreading Hate, espalhando ódio. E, de facto, o Daniel Byman tem lá um capítulo e diz: cuidado com os grupos templários. Eu, já depois de velho, puseram-me como grão-mestre de um grupo templário. Mas eu tenho tido cuidado de estabelecer estas linhas, porque nós temos que ser ecuménicos. Basta seguir o exemplo do infante Henrique. E lá, naturalmente, os cristãos, tinha judeus e muçulmanos. A empresa dos descobrimentos foi assim que ela foi.
e nós temos que seguir essa linha e não ser aquele fundamentalismo horrível que para aí anda e que esperemos que não venha cá. Portanto, basicamente é um artigo que não é muito pretencioso, mas faz um apanhado dos diversos ataques e prisões que são feitas até recentemente, o ano passado, já este ano, de elementos neonazis para ir pela Europa fora, particularmente. Nos Estados Unidos, quase metade dos atentados terroristas são da extrema-direita, que o FBI chama terrorismo doméstico. É? E, portanto, aí temos todos os grupos, amigos do Trump, ou quase amigos, e, enfim, e seitas religiosas também, extremistas. Há uma das igrejas que é a Igreja de Jesus Cristo cristão. Ele não pode ser judeu, ele é cristão. Realmente há coisas inacreditáveis que surgem para aí. Pronto. Recordar também, para terminar, um grande atentado em 93, 95, tenho aí a data correta, contra o edifício federal em Oklahoma, onde morreram 200 pessoas, em que um indivíduo desmobilizado da primeira guerra do Iraque vivia na cidade dos Elohim, dos anjos, dos deuses, e fez um ataque à bomba com, não foi com ANFO, Ammonium Nitrate and Fuel. Pronto. E, portanto, termino isto. Cuidado. Os discursos de ódio já são criticáveis, mas é conveniente que não deixar passar esses discursos de ódio para a prática. E, portanto, é essa a esperança. E eu, apesar dos meus 79 anos, estou aqui pronto a estabelecer a linha, porque conheço alguns dos Chegas e estou sempre a avisá-los. Pronto. Muito obrigado por ter respeitado. Eu agora pedia à professora Dalila Araújo para fazer a sua exposição, que vai ser certamente empolgante. Bom, boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento ao nosso anfitrião. Já somos aqui habituês aqui nesta casa, onde nos sentimos todos bem, e, enquanto referência de um pensamento que a cidade precisa para cada vez mais. Um cumprimento ao Sr. Presidente Estou Scott, ao professor António Rebelo de Sousa, coordenador desta edição, aos meus colegas aqui desta mesa e a quem quer estar aqui a esta hora e com toda a dificuldade de chegar aqui à Baixa, que começa a ser mesmo uma aventura e uma ameaça também à segurança, mas é mais rodoviário, para ouvir falar sobre temas de segurança. O meu capítulo é sobre segurança humana, e porque é que eu escrevi sobre segurança humana e porque é que eu me tenho dedicado a este conceito. E o professor António Rebelo de Sousa já fez aqui algumas considerações sobre o próprio conceito e já avançou aqui parte do tema que eu queria falar sobre o que é segurança humana, mas eu estou convencido mesmo que a Covid e o risco pandémico à escala global nos veio alertar para os riscos que nós não tínhamos tanto no foco, que é um risco pandémico, que é uma ameaça à vida humana da maneira tão severa como ela foi, e até a forma como os sistemas de segurança nos diversos países responderam a este risco sanitário. Portanto, eu tenho a convicção de que este conceito da ONU, e como o professor António Rebelo já o referiu, que foi lançado em 94, vai ter que fazer o seu caminho, porque o mundo existe com pessoas, e se nós não olharmos para a segurança do ponto de vista das pessoas, corremos todos os riscos de não haver mundo e nem haver pessoas. Portanto, eu estou convencida, ainda não fizemos ainda o caminho suficiente, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista das políticas públicas, para que a segurança humana seja um conceito forte, quer do ponto de vista académico, na sua densificação, capaz de ser depois vertido para os sistemas de segurança, mas ele vai fazer o seu caminho. Conforme foram resumidos, é um dos desafios para a segurança, é esta capacidade de olhar para a segurança do ponto de vista do ser humano. Acrescento àquilo que o professor António Rebelo já disse, 2 ou 3 notas. Portanto, aquilo que muda no conceito de segurança humana,
quando tradicionalmente a própria ONU que olhou para este conceito, nós temos que perguntar-nos porque é que a ONU vai introduzir este conceito? Não é um meio académico, não é propriamente um Estado, porque é que a ONU vai introduzir esta necessidade? Bom, a ONU, quando foi criada em 1945, foi criada para manter a paz. Foi criada para manter a paz em cenários de conflito. Só que a manutenção da paz e a forma como os próprios fundadores da ONU olhavam para a segurança era do ponto de vista muito tradicional. Era do ponto de vista político-militar, a defesa do território, a defesa dos ataques de Estados contra outro Estado, ou de vários Estados contra o outro, a proteção da fronteira, de dispositivos de guerra. Portanto, era a maneira como o mundo olhava para a segurança, era a visão mais tradicional. E a ONU vem dizer o quê? Bom, nós não conseguimos ter sucesso, quer na manutenção da paz, quer no desenvolvimento, e como já foi dito, preparavam-se para lançar os objetivos para o milénio, não conseguimos ter sucesso. O mundo não tem sucesso, não tem desenvolvimento se não tiver paz. E a paz não se garante só com dispositivos de guerra, não se garante só se olhando para a visão mais tradicional. A paz garante-se com aquilo que alguns teóricos chamam, eu acho que é uma boa abordagem, é passar os temas que são tradicionalmente do low politics, ou seja, as questões sociais, as questões económicas, as questões sanitárias, as questões cívicas, para a área do high politics, ou seja, para a segurança e para a defesa. Isto, de facto, foi uma inovação. Porque é que nós tínhamos que introduzir, para a segurança, um conceito sanitário, um conceito económico, um conceito alimentar e um conceito ambiental. Portanto, esta é a grande diferença que a ONU diz. É preciso introduzir na prevenção dos riscos e das ameaças a questão alimentar, as pessoas têm que ter acesso aos bens alimentares, a questão ambiental, a questão sanitária, o acesso à saúde, o acesso a tudo aquilo que pode garantir a vida, a segurança comunitária, a proteção das minorias e a tal manutenção da renda económica, ou seja, o risco à segurança humana é o risco da pobreza, é o risco da fome, é o risco das pandemias. Portanto, sem estarem garantidos, no fundo, estas necessidades que fazem parte dos direitos humanos, há aqui uma matriz de direitos humanos neste conceito, o mundo não terá paz, não terá desenvolvimento e não vale a pena estarmos a fazer os objetivos para o milénio sem que os Estados garantam estas condições ao ser humano. Eu aqui levo já esta minha intervenção para um conceito fundamental na segurança humana, que é o conceito de universalidade. Ou seja, os Estados deixam de ter um sujeito protegido, esta é uma expressão que eu fui buscar ao professor Bacelar Gouveia, o sujeito protegido da segurança, ou seja, o sujeito que é alvo da segurança de um Estado, deixa de ser apenas o sujeito daquele Estado. E é o ser humano que passa a ser alvo da segurança humana. Portanto, há aqui uma ampliação do sujeito protegido. Portanto, neste conceito de segurança humana, qualquer ser humano, independentemente da sua circunstância, em que país, no mar, na terra, no ar, tem direito à segurança humana, tem direito à proteção da sua vida. E esta é uma ideia muito feliz para a segurança humana. É o conceito de universalidade. Portanto, é um direito universal. É outro tópico também, e que muda completamente este paradigma, e esse necessita ainda de muito aperfeiçoamento, e que tem a ver com a tal nova ordem mundial para gerir a segurança humana, é o conceito de multilateralismo e de interdependência. Porque o que esta doutrina diz é que a abordagem à segurança humana envolve não só os Estados, é a sociedade, é a abordagem bottom-up, é de baixo para cima. E compete aos Estados, e aos poderes locais, regionais e centrais, às organizações e, na verdade, ao ser humano, enquanto ser humano, proteger o outro ser humano. Portanto, há aqui uma partilha da responsabilidade e sabemos todos que este é sempre um tema para a segurança bastante sensível, que é a quem compete essa responsabilidade. E, portanto, universalidade, multilateralismo e a responsabilização, eu diria que em banda larga,
para que seja garantida a segurança humana. Porque quando nós levamos para o tema da segurança as questões da economia, as questões da saúde, as questões ambientais, as questões cívicas e políticas, quer dizer, é algo que nós dificilmente víamos num conceito de segurança. Os governos legítimos. Portanto, e a ONU dá vários exemplos de conflitos históricos, porque não há governos legítimos, porque as pessoas não podem votar nos seus governos. E, portanto, isto é que vai dar origem ao conflito em determinadas geografias. O último tópico, um grande tema que eu vejo aqui na segurança humana é o que também tem sido muito estudado por autores, que é a segurança humana é uma securitização dos direitos humanos. Ou seja, eu acho esta ideia bastante feliz, ou seja, nós entendermos que os direitos humanos são um tema da segurança. É uma securização. Não vou falar aqui da Escola de Copenhague, nem deste conceito que apareceu nos anos 80 pela primeira vez, securização ou securitização, há duas expressões, mas o que esta doutrina diz é que nós precisamos de securizar os direitos humanos. E as pessoas têm que ter isso na sua base. Não basta ter armas, não basta ter dispositivos, não basta ter força de segurança. O que nós temos é que ter todos na nossa cabeça, no nosso mainstream, que os direitos humanos fazem parte da segurança. E, portanto, estas três ideias fortes que eu encontro aqui na segurança humana. Só para terminar, não posso deixar de referir o papel fundamental que Kofi Annan teve neste conceito. Ele foi secretário-geral das Nações Unidas entre 1997 e 2006, foi Prémio Nobel da Economia e foi um homem que muito fez por a afirmação deste conceito. E fez como? Levando à Assembleia Geral, levando relatórios, constituindo grupos de alto nível, com pessoas de vários governos da própria ONU, para que aprofundassem o conceito de segurança humana, para que os metessem nas políticas de segurança dos seus países. Claro que há outros nomes, como a Amartya Sen, também foi fundamental, um economista, que também muito se dedicou aos direitos económicos do ser humano, e depois as pessoas que também têm estudado isto, mas não o suficientemente como eu gostaria, é Mary Calder, Emma Rothschild, não sei se é Shield ou se é Child, mas é um tema que tem que fazer o seu percurso académico e tem que fazer o percurso nas políticas públicas. E pronto, foi este o meu modesto contributo, e o professor António José Sousa exagerou, mas foi um modesto contributo. Vai falar agora o professor Proença Garcia, também com o seu habitual brilhantismo. Muito boa tarde, é sempre um privilégio estar aqui no Grêmio, agradecer ao Presidente do Grêmio por receber mais desta iniciativa do OSCOT, também agradecer ao Presidente do OSCOT, o Grêmio Jorge Bassal Gouveia. Claro, tenho que agradecer ao professor António Rebelo Sousa o convite que me formulou para escrevermos sobre Moçambique, e agradecer à professora Dalila e também ao meu velho amigo, camarada, Jana Lange, inferior hierárquico, como vocês viram, no iniciário. Mas a antiguidade na tropa ainda é um posto. Bom, e agradecer também aos amigos que aqui estão, vários, e também a alguns bons amigos e novos amigos que vieram da Universidade Católica, porque em vez de termos aula, trouxe-os para aqui para refletir, porque é muito mais interessante falar aqui de temas mais variados do que estarmos só na sala a falar sobre segurança. Bom, o texto que eu escrevi, e o jornal Fontes Ramos, é sobre Moçambique. E porquê é que nós escolhemos Moçambique? O Jorge também já passou para a Universidade Católica de Moçambique, Nampula. Nós passámos em Nampula, em Pemba, muito em Climano, onde regressarei agora, e na Universidade criámos os mestrados, a Relações Internacionais e Governação, e agora o doutoramento. Não é que a paixão por Moçambique, eu já tinha feito o doutoramento há umas dezenas de anos, infelizmente, sobre Moçambique, e tenho sempre essa paixão por Moçambique, e criei prémios em Moçambique. E quando estava em 2013, nós costumávamos circular frequentemente entre Nampula, a Beira e Climano de carro.
E em 2013 voltam a haver atentados na estrada. E os meus colegas, que nós tínhamos alguns de doutoramento, que faziam lá os 90 dias que o visto permitia para darem apoio às aulas, deixavam de poder circular de carro entre estas 3 cidades. O que encareceu significativamente a presença em Moçambique e tivemos que mudar a forma de cooperação. Mas isso levou-me a voltar a estudar Moçambique. E depois, o que me fazia muita espécie, e é por aí que nós começamos, é como é que um território que vocês conhecem, com aquela extensão, com aquela riqueza, só Cabo Delgado, como nós nos dedicamos, tem 60 mil milhões de investimento. Se nós não temos nenhuma empresa, o investimento direto estrangeiro em Portugal não se compara com aquele que há só na área do oil and gas. Por exemplo, temos uma empresa, a ExxonMobil, tem agora a nadar, que são 25 mil milhões. Quer dizer, como é que uma empresa investe 25 mil milhões no oil and gas? E o total do investimento previsto no oil and gas são 98 mil milhões, para já. De maneira, como é que um país com esta capacidade de investimento, com um crescimento significativo durante as últimas 2 décadas, onde se tirou milhões de pessoas da pobreza extrema, continua com grandes diferenciais sociais e de distribuição de riqueza. De maneira que isso levou-me a querer perceber as origens e causas do conflito. Isto repete-nos logo para a Primeira Guerra Civil. A Guerra Civil começou logo com Orlando Cristina, logo no pós-independência, ainda no período português, com o 7 de setembro, o 21 de outubro, depois por aí fora, mas depois até o processo de paz com a Renan, percebermos essa realidade e o que é que resta dessa realidade. Há um processo de paz, conduzido sobretudo pela comunidade de Santo Egídio, mas que depois não fica consolidado porque ficaram alguns elementos, centenas deles, armados, sobretudo na zona da Grão-Bota. Isso leva a que em 2013 haja uma cisão interna nas disputas tradicionais pelo acesso ao poder e o INACAM refugia-se na zona do presidente da Renan, refugia-se novamente na zona centro do país e para evitar e para controlar alguns lares de violência. Isso já como morre, isso ressurge um general dentro da Renan a contestar e com ações violentas. De maneira que a violência voltou a Moçambique em 2013. E depois, em 2017, em Cabo Delgado, aparece aquela violência de matriz islâmica. Nós procurámos aqui a análise também dos grupos etnolinguísticos e a distribuição do poder interno, sobretudo entre os maculas, os macondes e depois os moanos. E chegámos à conclusão que aquilo tem muito pouco a ver com a religião, mas tem a ver sobretudo com o recurso, o acesso a recursos, tem a ver também com o crime organizado, por aí fora. Temos aqui um pequeno capítulo também sobre as religiões e a composição etnolinguística que está mais relacionada com a conflitualidade. Tentámos perceber isso e depois qual foi a resposta que o poder moçambicano dá a esta violência. Bem, admirem-se, qual é a primeira resposta que eles dão? Vão buscar um grupo, o presidente Micho vai a Moscou falar com Putin e traz o grupo Wagner. Estamos bem, uma empresa militar privada russa. Não deu resultado. Não deu resultado, tiveram cerca de 3 meses, mas continuou a voltar para as empresas militares privadas e fui buscar a Dixendi sul-africana, que teve alguma interferência. Mas depois a comunidade internacional começou a usar, por exemplo, já de um investimento colossal. Estamos a falar da Total com 15 mil milhões e a ter que fechar a sua exploração de gás e toda a logística que está envolvida, ter que suspender essa exploração e a comunidade internacional começou a olhar para o problema. Então, primeiro, intervêm os ruandeses, depois a gente podia falar porque é que os ruandeses estão ali, neste momento estão com cerca de 2.500 homens, entre polícias e militares. E depois há uma resposta também da União Europeia para a capacitação nas gírias chamamos de cooperação militar, uma missão da União Europeia que curiosamente fica em Maputo a 2.700 km da zona de combate, instalada. Isso é logo o primeiro erro, mas isso sou eu a ser crítico. E na formação de forças especiais para 10 companhias de forças especiais para virem fazer face à conflitualidade. Mas isso não resolve o problema. E então a SADC, a comunidade regional, consegue mobilizar cerca de 1.500 homens, sobretudo sul-africanos, mas tem angolanos, tem zimbabueanos, sul-africanos, que estão a tentar conter a violência em Moçambique. Ou seja, há um envolvimento da comunidade internacional com várias organizações regionais e subregionais, não só os africanos, mas e países africanos locais,
ajuda bilateral e a União Europeia muito interessadas nisto. Depois, bilateralmente, Portugal mantém a cooperação no domínio da defesa desde os anos 80. Aliás, os primeiros a virem para a Academia Militar são no meu curso da Academia, são de 85. São todos generais já formados, e hoje meio política, militar, financeira, tudo associado ao mesmo tempo. Bom, mas foi isto que nós tentámos perceber e ver qual foi o papel da comunidade internacional. O problema não está resolvido todo. Tem todas as condições para que continue a violência, mas os investimentos retornaram, aquilo vão funcionar um bocado como economias de mercado. Umas empresas privadas, ou os holandeses, ou alguém a manter a segurança nas zonas onde estão as explorações, quer dos Luís, quer depois da área do oil and gas, mas a violência não tem diminuído, as populações têm regressado, mas o problema não está resolvido. E é um problema que nós devemos continuar a acompanhar. Eu tenho aqui nesta meia dúzia de páginas, ou uma dúzia de páginas, aliás, temos uma análise espectral da situação que nos preocupa. E, sobretudo, colar aquilo ao Estado Islâmico, colar ao terrorismo transnacional, é muito difícil, mas são abordagens diferentes. Uma das coisas que nós temos é entrevistarmos centenas de pessoas e temos os relatórios das entrevistas, os depoimentos, tudo com a coisa da Católica. E isto faz da Católica de Moçambique, e temos um projeto muito grande que agora vamos apresentar a nível internacional, aqui no nosso Instituto de Estudos Políticos, onde estamos a aprofundar isto nas várias áreas e, sobretudo, a parte do diálogo interreligioso, como é que isto se pode processar. De maneira que é extremamente interessante o projeto que nós temos e eu trouxe aqui apenas uma abordagem inicial das origens e das causas do conflito. Muito obrigado. Pois, muito obrigado pela muito brilhante intervenção do professor Aparício Garcia e agora eu iria passar a palavra ao professor Filipe Paté Duarte, que realmente acabou de chegar. Enfim, nós estávamos aqui e chegou a tempo, não é? Ainda estávamos aqui ansiosos pela sua chegada. E que vai falar sobre a sua contribuição muito interessante aqui para o nosso livro. De maneira que o Sr. Professor tem a palavra. Muito obrigado. Eu não estava à espera de intervir, mas portanto, num ambiente relativamente informal, falei. Muito obrigado. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso, mas o trânsito está impressionante. Foi para o desafio de falar sobre as ameaças à segurança, as novas ameaças à segurança. Enfim, o termo novo é um termo que é velho, no sentido em que cada vez que há alterações de alguns paradigmas, há sempre a tendência de se chamar novas ameaças que surgem. Foi depois do 11 de setembro, depois da crise económico-financeira de 2008, 2009, da pandemia, e portanto há sempre uma tendência para chamar novas ameaças. Bom, enfim, e pegando um bocado nessa ideia, optei por falar das chamadas ameaças híbridas. As ameaças híbridas, efetivamente, não são novas no sentido em que diferem de outro tipo de ameaças, e já vou explicar o que é que são as ameaças híbridas, particularmente as chamadas compound warfare, por exemplo, talvez aqui um tema muito caro aqui ao Francisco Garcia, as guerras subversivas, as guerras de terceira geração, ou de quarta geração, as guerras de terceiro tipo, portanto, tudo aquilo, um tipo de conflitualidade que surgiu particularmente a seguir à Guerra Fria. Mas as ameaças híbridas, ou guerra híbrida, que no fundo é a ameaça híbrida em continuidade, diferem de todas estas. Porquê? Porque visam essencialmente as estruturas das comunidades democráticas, ou seja, visam necessariamente os pilares básicos do contrato social. Ou seja, eliminar a relação de confiança que dão legitimidade de exercício de poder. E, portanto, as ameaças híbridas visam precisamente o ataque a essa dimensão que suporta estruturas democráticas. E nós podemos dividir as ameaças híbridas em duas grandes formas. Usando aqui, abusando da catalogação, enfim, o problema das ciências sociais é o excesso de catalogação, a realidade muitas vezes excede a catalogação. Podemos dividir isto em ameaças cinéticas e ameaças não cinéticas. Quando eu falo em ameaças cinéticas, falo da possibilidade e da consideração da possibilidade do uso total da força.
e falo em guerras por procuração, que era uma situação que conhecia a miúdo durante a Guerra Fria. Falo que hoje acontece, portanto, guerras por procuração, estamos a falar de utilizar atores não estatais, particularmente, que agem em nome dos Estados para não justificar uma intervenção direta desses próprios Estados, ou seja, contornando completamente o direito internacional e a declaração de guerra, que é uma situação que não acontece, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Temos guerras por procuração, chamados conflitos não assumidos. Os conflitos não assumidos, em boa verdade, o correto será conflitos não declarados. Mas um conflito não é declarado, e o professor Jorge Bacelar saberá bem melhor do que eu, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a maior parte dos conflitos são efetivamente não declarados. Mas vamos chamar conflitos não assumidos, como o caso do conflito de Nagorno-Karabakh, por exemplo, ou o conflito na Ucrânia antes da invasão russa, ou mesmo a própria invasão russa, é um conflito não declarado, não assumido, no sentido em que o que está a acontecer é uma operação especial, na retórica do ocupante, do atacante. Portanto, temos conflitos por procuração, conflitos não assumidos, o apoio a grupos paramilitares, e, portanto, mais uma vez, é um não envolvimento dos Estados, como o caso de grupos como o caso da Wagner, ou outro tipo de grupos essencialmente ligados à criminalidade organizada. Em África isso acontece a miúdo. Veja-se agora no Sudão, quem é que apoia os grupos paramilitares, o grupo paramilitar que está a disputar o poder no Sudão. Portanto, guerras de procuração, conflitos não assumidos, apoio a grupos paramilitares, entidades não organizadas, e, enfim, de uma forma geral, a tudo aquilo que possa causar disrupção e instabilidade nas sociedades. Mas considero o uso da violência. Mas depois temos uma situação mais complexa de definição, que são as chamadas ameaças não cinéticas, isto é, que não consideram o uso letal da força. E aí é um exemplo da característica mais específica, para além de atacar as democracias, das chamadas ameaças híbridas, no sentido em que são muito difíceis de identificar e vivem precisamente no meio daquelas classificações clássicas que nós temos: guerra, paz, legal, ilegal, público, privado, digital, físico. Vivem precisamente nesse meio, o que as torna extremamente difíceis de classificar, de as declarar como uma ameaça. Logo, elas atuam com relativa facilidade e ganham lastro nas sociedades. E, portanto, é muito difícil por parte das autoridades poder bloqueá-las, porque elas vivem até dentro da margem da legalidade. E falo do quê? Falo, essencialmente, de uma expressão que os norte-americanos utilizam, que são as narrative-led operations, ou ações de narrativa, que visa essencialmente o campo da desordem da informação. E quando eu falo desordem da informação, falo essencialmente em três coisas que não têm uma tradução muito próxima em português: malinformation, disinformation e misinformation. São três coisas diferentes. A malinformation é, no fundo, má informação com o objetivo concreto de causar dano, informação errada com o objetivo concreto de causar dano a um grupo de pessoas, a um Estado. Disinformation é informação incorreta e errada, mas, enfim, baseada num fundamento de verdade. O caso das fake news, por exemplo. Vamos à época da pós-verdade, falada por Donald Trump, um relatório que eu cito muito interessante da Rand Corporation, The Truth Decay, a queda da ideia de verdade. E esta queda da ideia de verdade tem um impacto significativo nas democracias e nas instituições. Onde é que está a verdade? Qual é que é a legitimidade do uso da força, por exemplo, para garantir a segurança por parte das autoridades quando nós não sabemos onde é que está a verdade? Depois, claro, temos a misinformation, a informação errada, mas sem qualquer tipo de propósito de causar dano. Dentro disso, há vários campos. Falamos de propaganda, falamos de fake news, falamos de campanhas orquestradas para subverter a ordem e causar disrupção social. Falamos tudo isto, enfim, enquadrado pela chamada liberdade de expressão. Depois, portanto, pode ir desde a liberdade de expressão até ao hate speech, até ao discurso de ódio. Portanto, isto é um campo muito difícil de poder legislar e de poder atuar sobre. Até que ponto é que isto é um bloqueio à liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, também uma forma de corroer esta relação de confiança. Isto é um exemplo das tais ameaças não cinéticas. Outro exemplo são as leaks, que, enfim, as fugas de informação que muitas vezes mascaradas do chamado whistleblower, não é? De uma certa componente moral, visa mais uma vez corroer a legitimidade e exercício de poder de qualquer tipo de elite, económica, financeira, futebolística. Portanto, é mais uma vez a corrosão das dinâmicas do poder democrático. Para concluir, temos o caso dos constrangimentos económico-financeiros, que é uma característica à miúdo causada pela China, que no fundo é a diplomacia económica.
Ou seja, é constranger determinado Estado que financeiramente não se encontra na sua melhor forma e constrangê-lo em decisões internas e em decisões de política externa que sejam favoráveis ao proponente desse apoio. Não é? Veja-se o caso da China em vários países em África, veja-se o caso da China, porque não diz eu, também em Portugal. Portanto, ver isso como uma parte significativa das nossas infraestruturas críticas e empresas que lidam com componentes fundamentais para a nossa soberania, há 10 anos, enfim, são de empresas chinesas. As empresas chinesas não têm uma noção de privatização semelhante àquelas que existem no Ocidente. Ou o caso da Groenlândia, por exemplo, um ponto fundamental para controlar o ar, que está a ser incentivada um movimento secessionista contra a Dinamarca para garantir o controle de minerais de terras raras, fundamentais para a Revolução Digital Chinesa. Outro exemplo também destas ameaças não cinéticas são os ciberataques. Os ciberataques aqui compõem pelo menos 3 tipos de função. Uma é causar disrupção, através de ações de sabotagem, pura e dura, portanto, causar disrupção dos sistemas. Outra é utilizar o ciberataque para obter informação, o clássico ciberespionagem. E depois um terceiro, utilizar o ciberespaço, particularmente através, por exemplo, de inteligência artificial, para artificializar e automatizar a primeira forma, as tais Narrative Web Operations. E aí há vários casos disso, nomeadamente as chamadas deepfakes, que é um exemplo muito interessante de como a inteligência artificial pode pôr em causa a própria ordem de comando operacional. Portanto, tudo isto, de uma forma geral, são as ameaças híbridas, fazem parte da grande estratégia de alguns atores adversários, quer a NATO, quer o Ocidente, que têm que ser tidas em conta. Pontos em comum: atacam diretamente a democracia e o outro ponto, vivem precisamente nesta fímbria, nesta zona cinzenta de classificação que os impede de classificar, legislar e atuar sobre. Muito obrigado. É uma questão que eu gostava de chamar a atenção, de uma forma muito breve. Em boa verdade, eu não sou doutorado em desenvolvimento socioeconómico, pelo visto específico, portanto há aqui um erro. Mas pronto. Poderia ser, mas não sou. Doutorado por Universidade Católica. Universidade Católica, tive a função, estive auxiliar. Estive auxiliar na Faculdade de Direito Nacional. Muito obrigado. Bem. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu peço perdão pelo lapso que houve da parte da edição. E nós agora vamos fechar com o chave de ouro, com uma intervenção da professora Jorge Bacelar Gouveia, presidente do OSCOT. Muito boa tarde, as minhas saudações, meu cumprimento e saudação especial ao Sr. Presidente do Grêmio Literário, desta casa magnífica. Lembro-me de termos estado aqui no dia 31 de janeiro a apresentar um livro do Dr. António de Freitas, um dia importante, e hoje também é um dia importante. Hoje é o Dia da Língua Portuguesa, 5 de maio. Sexta língua mais falada do mundo, primeira língua mais falada do Hemisfério Sul. Nós ainda estamos no Hemisfério Norte, mas é bom não esquecer realmente aquilo que nos une, muita coisa, mas também a língua portuguesa. Portanto, Sr. Presidente, aqui de novo, com muito gosto e agradecendo muito também a sua hospitalidade e também dar os parabéns pela excelência do comando desta casa. Também gostaria de cumprimentar todos os colegas que estão na mesa, o Sr. Professor António Belo Sousa, que é o coordenador deste livro, e também os colegas que fizeram a apresentação antes de mim, a professora Dalila, o professor Proença Garcia, o professor Anza e o professor Fátima Eduardo, também coautores, acho como eu mais modesto de todos, deste livro que foi coordenado pelo professor António Belo Sousa no âmbito das suas funções de Presidente do Conselho Consultivo do OSCOT. Nós temos vários órgãos, o Conselho Diretivo, a mesa da Assembleia Geral, também o Conselho Fiscal, mas aqui o Conselho Consultivo é, digamos, o nosso cérebro, que vai produzindo coisas muito boas e substanciosas. Aqui está o terceiro volume deste livro Contexto de Segurança e desta feita com novos temas que já foram aqui apresentados e realmente muito importantes. Também cumprimento todos os colegas que aqui estão na assistência, associados ao OSCOT certamente, e os alunos que o professor Proença Garcia trouxe, que vão certamente participar cada vez mais das nossas iniciativas, ficam já convidados, e portanto também as minhas saudações a todos vós. Eu vou encerrar apenas com 3 palavras que eu queria aqui dirigir, além do agradecimento especial por esta iniciativa, por esta sessão, e também cumprimentar o Dr. Paulo Noguês,
visto que este livro é editado pelo Oscott, mas também pela editora Diário do Bordo, que é presidente do Dr. Paulo Noguês, aliás, uma pessoa também membro do Oscott, membro do seu Conselho Consultivo, e excelente, vários títulos, e orgulho muito de poder colaborar com ele em muitas iniciativas, também agora no lançamento deste livro. Portanto, o Dr. Paulo Noguês também sinta-se cumprimentado por todos nós. Não sei onde é que está o Dr. Paulo Noguês, que ele costuma sempre sumir nestes momentos de agradecimento, mas o que interessa é que o agradecimento seja feito, é isso que importa. 3 palavras, como vos disse. A primeira palavra é uma palavra de regozijo, de satisfação por este livro ser o produto de pessoas que são sócios do Oscott, podiam não ser, mas são, mas verificar que o Oscott tem realmente um conjunto de associados e de colaboradores que eu julgo que é um escola invejável do ponto de vista da segurança, porque são pessoas de diferentes perfis profissionais. A área da segurança hoje inclui, então, uma ideia de segurança humana, novas seguranças, inclui muitos perfis profissionais e, portanto, temos pessoas de muitos perfis profissionais e este livro é a prova de como, de facto, se pode falar sobre muitos temas e pessoas muito diferentes entre si, não só académicos, mas também ligados às Forças Armadas ou outro tipo de funções e, portanto, julgo que este livro mostra, desde logo, a diversidade e a qualidade também dos nossos associados e daqueles que colaboraram neste livro, mas à semelhança de outros livros. Mas também gostaria aqui de referir o facto deste livro, agora na segunda palavra, também ser diverso no que respeita às matérias que ele trata. Se verificarem bem, nós temos aqui assuntos variados e não podemos ser acusados de termos tratado de assuntos fora da segurança, porque não é verdade. E reparem, temos assuntos desde a violência e o terrorismo, a segurança sanitária, que é o meu caso, o regime internacional de direitos humanos, a segurança humana na sua definição e nas suas teorias, a questão de Cabo Delgado, essa terra que eu conheço bem, onde vivi 2 anos, Moçambique, e realmente que me entristece muito o que se passa por lá, a questão também do desenvolvimento e a presença dos chineses em África, ou as ameaças híbridas. Portanto, reparem, bem a diversidade dos temas que também este livro inclui, e, portanto, isso mostra que, de facto, a segurança não é um mar, é um oceano, maior do que o Pacífico, e às vezes o problema é conter essas fronteiras ou ter temas que possam ser entre si consistentes. Penso que isso se consegue neste livro, mas, claro, que têm que estar devidamente alertados para o facto de haver uma grande diversidade temática nos vários artigos que são aqui tratados. Eu, no meu caso em particular, não vou desenvolver, mas referi o assunto da segurança sanitária. Sabem que isso foi um problema que nos afligiu a todos durante 2 anos. Ninguém esperava, de facto, que chegássemos ao ponto a que chegámos. Várias declarações de estado de emergência, julgo que 17 ou 18, e depois outras tantas ou mais de estados de calamidade pública, embora enfim, de uma forma ínvia, fazendo às vezes de declaração de estado de emergência que devia ter continuado, não continuou. Mas isso suscitou um conjunto de questões realmente sérias. Num certo sentido, ainda bem, porque nos, digamos, avivou para a importância da nossa liberdade. Às vezes achamos que a liberdade está garantida, mas não está garantida, nunca está garantida. Liberdade e segurança, neste caso, como é importante ter segurança sanitária também para termos liberdade. E, portanto, hoje esse assunto ficou na agenda política, está em curso um processo de revisão constitucional. Um dos assuntos é precisamente acrescentar uma nova linha no artigo 27 da Constituição para permitir que as autoridades de saúde possam fazer um confinamento domiciliário ou num estabelecimento, quer preventivamente, quer repressivamente, sem imediatamente ter uma intervenção do juiz, portanto, sem o Poder Judicial intervir. É um assunto complicado. Vários grupos têm manifestado contra isso, dizendo que isso é uma redução do Estado de Direito. Eu compreendo essas preocupações, mas isso mostra como o assunto está em cima da mesa e mostra, sobretudo, outra coisa que muitas pessoas não tinham percebido, é que, afinal, muitas das coisas que nós fizemos foram todas ilegais e inconstitucionais. Essa é que é a verdade. Portanto, para chegarmos agora à conclusão que temos que acrescentar esta linha, então o que fizemos antes foi tudo mal. Correu tudo bem porque os portugueses assim entenderam pacificamente, ou às vezes passivamente, de facto, cumprir essas orientações, mas, apesar de tudo, acho que as coisas correram bem, também com a benevolência dos portugueses e também com alguma sensatez dos políticos, que também não foi fácil para eles, porque os políticos enfrentaram essa situação pela primeira vez, de facto, Presidente da República, Governo, Senhor da República, e não foi fácil, nas suas vidas, enfrentarem pela primeira vez uma situação destas. É verdade que nós, nos tempos desde a Revolução, já tínhamos tido
apenas em Lisboa, a declaração do estado de sítio, durante poucos dias, na região militar de Lisboa, logo a seguir, penso que logo a seguir ao 20 de Abril, da 75. Eu próprio fiz uma tese de doutoramento sobre os estados e o estado de emergência, mas como imagino, isso foi em 99, embora publicada, nunca esperei que tivesse tido qualquer êxito editorial, porque não era esse o objetivo. Passados 20 anos, lá consegui vender mais uns livros, de facto, graças à pandemia que nos afligiu, coisa que eu agradeço à pandemia, mas é a única coisa que nós podemos agradecer à pandemia, é o facto de ter permitido vender mais uns quantos livros sobre o estado de sítio e o estado de emergência. Mas podem ter a certeza que eu, quando fiz a tese entre 96 e 99, aliás, arguída pelo professor Anselmo de Sousa, já agora, e bem arguída, realmente estava longe de imaginar que ia, de facto, enfrentar aquilo que enfrentámos nestes 2 anos. Porque, de facto, o que está na Constituição não se adequa, não está nada preparado, nem havia qualquer presciência de ninguém de que, de facto, aquilo que iria acontecer era uma pandemia, porque os instrumentos que lá estão sobretudo fadados para crises políticas, portanto, golpes de Estado, invasão da Espanha de Portugal, coisas assim, mas não estávamos preparados para uma pandemia, de facto, isso não estava lá. Fala-se de qualidade pública, mas depois os efeitos e a agilização do processo não está realmente adequada a uma situação de uma pandemia que teve dois problemas diferentes. O prolongamento dos efeitos, porque o estado de exceção é sempre uma coisa de muito curta duração. Mas a Constituição estabelece 15 dias no máximo. E, portanto, isto durou 2 anos. E depois, por outro lado, o estado de exceção supõe uma pane generalizada dos direitos. Isto é uma suspensão global de vários direitos. Mas aqui não eram todos os direitos que estavam em causa, eram apenas alguns. E, portanto, era necessário prolongar, às vezes, durante muitos meses, a suspensão de 2 ou 3 direitos, mas tudo o resto lá funcionando, enfim, com mais ou menor dificuldade. Portanto, é um assunto que está na ordem do dia. E isto depois, o problema agravou-se, porque depois nas regiões autónomas havia também situações de calamidade regional. E a certa altura já havia uma confusão entre o estado de emergência nacional e o estado de calamidade nacional com o estado de calamidade regional, porque a Proteção Civil tem sistemas próprios nos Açores e na Madeira, e de facto não foi realmente fácil compaginar as diversas soluções. Portanto, esse é um dos temas que eu aqui abordei, mas há aqui uma grande diversidade de temas. Para terminar, uma palavra de futuro. O futuro aqui acho que é risonho. Futuro, olhando para este passado, acho que o OSCOT está em grande velocidade. Não é para eu ser o presidente do Conselho Diretivo, certamente, porque há pessoas com mais responsabilidade que têm tido um papel determinante. O professor Anos, um dos nossos fundadores, a professora Dalila, a primeira vice-presidente, e todos os associados, mas de facto estamos com um grande dinamismo. Também a pandemia agora terminada permitiu isso. Recordo que neste momento já fizemos 10 programas de podcast chamado Soberania, que é sempre editado às terças-feiras no Diário Notícias, em papel, parte em papel e na totalidade em áudio. A partir da meia-noite de terça-feira está lá sempre o podcast. Da próxima terça-feira já foi gravado ontem, será sobre cibersegurança e cibercriminalidade, portanto ficam já atentos, será o 10º, salvo erro. Portanto, já tratámos vários assuntos, serão em princípio 16, digamos a primeira temporada, a primeira season serão 16, vamos lá ver se vamos ter uma segunda temporada, mas sou muito satisfeito realmente por esta possibilidade, porque eu penso que é uma iniciativa muito importante e também feita com um jornal de prestígio, que é o Diário Notícias. E com o apoio já agora da empresa Microseguro também, que agradecemos muito este apoio, como é evidente. Mas este é um podcast que aconselho a que possam difundir o mais possível. Sabem que isto também há audiências de podcast, não há só audiências da televisão e da rádio, também há audiências de podcast. E há um ranking dos podcasts mais ouvidos. Curiosamente, o Diário Notícias, que tem vários podcasts, o mais ouvido é este. É a Soberania. É neste momento o podcast mais ouvido, é curioso. E se vocês ouvirem, ainda será mais ouvido, naturalmente. E, portanto, além disto, também há várias iniciativas que nós temos vindo a realizar, vários colóquios sobre vários temas, agora da Ucrânia, a questão do combate ao branqueamento de capitais, também, e muitas intervenções nossas na medida em que nós vamos fazendo isso em várias áreas, como sabem. Estes últimos dias também têm sido bastante agitados, como imaginam, também temos sido requisitados, não é verdade? E mais não digo. E, portanto, acho que tem sido um esforço grande. Vamos ter na próxima Assembleia Geral para aprovar o relatório contra o ano passado, mas temos várias coisas em marcha. Já agora, temos aqui alunos da Universidade Católica Portuguesa, até a Faculdade de Direito da Universidade Católica pediu-nos para fazer um curso breve
de curso de combate ao terrorismo e criminalidade organizada. Estive eu e o professor Andes, e julgo mais 2 professores, o professor Vitor Paiva e a professora Cátia Moreira de Carvalho, se não estou em erro, a convite da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, que temos feito isso com várias universidades. Portanto, a nossa relação é com todas as universidades do país, cada um tem a sua filiação institucional, eu tenho a minha, o professor Branco tem a sua, todos temos a nossa, o professor Belo Sousa, mas nós somos um organismo nacional e que se relaciona com igualdade e empenho com todas as instituições de ensino superior do país e outras instituições também. E, portanto, agradeço uma vez mais a vossa presença e dou os parabéns aos autores, em particular ao professor António Belo Sousa, por ter feito esta liderança, continuar esta liderança neste projeto. E muito obrigado pela vossa presença. E pedindo a autorização ao Sr. Presidente, posso declarar encerrada então esta sessão da apresentação do livro. Muito obrigado pela vossa presença.